Olá pessoal, devido ao problema que tivemos na gravação, será colocado aqui agora um resumo do primeiro ponto, da parte que não foi gravada, tá? E o restante vocês podem fazer anotações ouvindo a pregação aí normalmente, beleza? Que Ele é Deus. Mas em segundo ponto, meus irmãos, se no primeiro ponto, Cristo é nos apresentado como Deus, porque Cristo é suficiente. No segundo ponto, porque só Ele é plenamente homem. O segundo ponto nos apresenta aqui, porque só Ele é plenamente homem. E o versículo diz, e um só mediador entre Deus e o homem. Aqui fala da suficiência de Cristo como mediador. Cristo é plenamente homem. Se Ele é plenamente Deus, Ele também deveria ser plenamente homem. A justiça de Deus exigia reparação. E essa pessoa precisava ser homem, natureza humana. Então Cristo se fez homem. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. E Cristo é esse mediador. Romanos capítulo 5, versículos 10 vai dizer que quando éramos inimigos de Deus. Em Romanos capítulo 5, nós somos apresentados como inimigo de Deus. Isaías 59, versículo 2 vai dizer, mas as suas maldades, outras traduções, suas iniquidades, seus pecados, separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouve. Deus não nos ouve porque o nosso pecado feriu a sua justiça. Há uma separação, há uma inimizade, Isaías 59, 2, mas as nossas maldades nos separaram de Deus, nos tiraram da presença do Senhor, perdemos o estado original. Isaías vai dizer que estamos separados do Senhor. Então Cristo, sendo esse mediador, então Ele entra na história, propiciando, Ele entra na história, satisfazendo a justiça de Deus, reparando os nossos pecados, reparando aquele mal feito que nós fizemos, aquela separação. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai dizer que Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos pecados, mas também por todos os pecados do mundo. Nós vemos aqui que Cristo, Ele sendo suficiente, sendo mediador. Às vezes já passou pela nossa cabeça, como cristão, eu acho que como todo cristão, e se eu tivesse morrido no lugar de Cristo? E se Cristo viesse aqui, que seria uma coisa mais justa, né, meus irmãos? Assim dizendo, não é isso? Assim dizendo, parecia que seria uma coisa mais justa se eu morresse. Se você já pensou assim, parabéns. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus, Ele humilha o homem pecador. Sabe o que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Nós sempre vamos querer fazer algo para o Senhor, mas tudo já foi feito. Sempre nós vamos querer reparar, olhar para dentro de nós e o que eu posso fazer para dar a esse Deus que seja tão justo, que seja algo que possa coincidir ou que possa amenizar algo pelo que Ele fez para comigo. Não, meu irmão, a graça de Deus, Ele faz isso. Não há nada que possamos fazer. Tudo Cristo fez por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Os animais era só sombra, era só uma questão didática. Aquilo não tinha poder. Porque Cristo na eternidade, Deus na eternidade passada, Ele já tinha separado
o seu cordeiro. Na eternidade passada, o seu cordeiro já estava lá na criação. Na eternidade passada, o seu cordeiro estava lá no haja luz, no haja terra. Na criação passada, o seu cordeiro estava lá me fazendo você, meus irmãos. Na eternidade passada, o cordeiro de Deus já habitava com Deus. Agora, meus irmãos, pelo sangue da nova aliança derramado em favor de vocês, esse cordeiro, ele veio habitar em nós, ele veio morar em nós, ele veio expiar por nós. O Catecismo Maior de Westminster vai dizer assim, presta bem atenção, eu amo o Catecismo de Westminster, me tornei reformador pelo Catecismo de Westminster. O Catecismo Maior de Westminster vai dizer assim, a ira de Deus é uma resposta justa, presta bem atenção. Catecismo Maior de Westminster. A ira de Deus é uma resposta justa à depravação e à rebelião humana. A propiciação é a forma que Deus provê para que essa ira seja afastada. Vou ler novamente para você. A ira de Deus é uma resposta justa à depravação e à rebelião humana. A propiciação é a forma que Deus provê para que essa ira seja afastada. Confissão Maior de Westminster. Colossenses capítulo 2, versículo 14 vai dizer, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu, pagando aonde? Na cruz, Colossenses capítulo 2, versículo 14, e cancelou a escrita, a dívida que consistia em ordenanças, que era contrária, ele removeu, perdoando na cruz. Meus irmãos, nós não tínhamos como pagar essa dívida. Mas você não conseguiria subir naquela cruz, porque nós já ia subir naquela cruz com defeito. Nosso sacrifício não seria aceito, porque nós já nascemos manchados pelo pecado. O Cordeiro de Deus é aquele que sem mancha, é aquele puro, aquele que foi oferecido por nós. Nós já nascemos humilhados, debaixo de maldição, debaixo de pecado. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus, limpo, podia propiciar, expiar por nós, poderia pagar esse preço. E Colossenses vai dizer que o Senhor cancelou aquela dívida. Cristo, o mediador, Cristo é suficiente, solos Cristo é suficiente porque Ele é homem, Ele é Deus, é o único que consegue reparar essa dívida. O que eu vejo a igreja do século 21, não generalizo, mas o que eu vejo grande parte da igreja do século 21, eles querem por si só alcançar a salvação, eles começam a colocar vários caminhos que levam a Deus. Eu concordo até um certo ponto que todos os caminhos leva a Deus ao tribunal, mas a salvação não, porque a salvação somente em Cristo Jesus. Todos os caminhos podem sim, de uma certa forma, levar a Deus ao tribunal, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal, mas a salvação de Gênesis e Apocalipse continua sendo um Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo coloca Cristo como sendo mediador. Ele vai dizer que Cristo é suficiente na mediação. Uma vez por todas, ele cancelou, ele pagou aquela dívida, não há mais o que pagar, não há mais o que fazer, por mais que eu queira subir naquela cruz, por mais que eu queira fazer isso ou fazer aquilo outro, Cristo já fez, Cristo é suficiente, não há mais derramamento de sangue, não há mais necessidade de reparação, porque Cristo foi um justo mediador, ele repara a ira de Deus, ele propicia, ele paga a Deus, ele nos reconcilia, ele paga essa dívida que era contra nós. Hebreus 9,15 vai dizer, por essa razão, Cristo é o quê? Ele é apresentado como mediador de uma nova aliança, para os que foram chamados recebam a promessa eterna. Em Hebreus 9,15, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Solos Cristo, somente Cristo. Não há outro, não há salvação fora de Cristo.
Ele é o mediador dessa nova aliança para os que foram chamados, para os que recebam a herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O que é a primeira aliança? A antiga aliança. O que é a antiga aliança? A lei que foi dada a nós, meus irmãos, foi dada lá no deserto, entregue na mão de Moisés. Eu disse, ela não tem o poder de perdoar, ela tem o poder de me mostrar o pecado. Ela me mostra, olha, você está errando, mas ela não me diz como me salvar. Ela não me diz como que eu posso, como eu posso a minha redenção. Mas Cristo, ele veio. Cristo é a minha expiação. Cristo veio para nos redimir. Cristo veio para nos redimir. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas pela primeira aliança. Meus irmãos, prestem bem atenção, olha aqui para mim. Prestem bem atenção aqui. Todos esses versículos que eu estou lendo aqui, e tem muito mais. Se eu fosse colocar aqui, era só versículo atrás de versículo. Eu escolhi os que mais cabiam aqui dentro do sermão e deixei milhares por fora. Mas preste bem atenção, desde a hora que eu comecei esse sermão, em momento algum, eu não li nenhum versículo aqui aonde Deus passa a mão no pecado. Aonde que, nenhum versículo que eu li até agora, mas Deus, ele falou assim, não tem problema não, depois a gente vê isso. Em momento algum Deus passa a mão no pecado. Deus é um Deus irado. Deus é um Deus que quer justiça, que quer reparação. E o único que veio para fazer essa reparação é Cristo, o homem. É o único que veio fazer essa reparação. Na geração de Adão, em Sete, a gente vai ver o primeiro altar, depois da expulsão do paraíso, a gente vai ver o primeiro altar em Sete, o homem querendo voltar ao estado original. Mas não é por meio de sacrifício, não é por altares que o homem vai voltar ao estado original. É pelo Cordeiro de Deus. Cristo é suficiente porque ele é o mediador. Hebreus capítulo 10, versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade. Qual que é a vontade, meus irmãos? A vontade de Deus. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Como que nós fomos santificados? Por meio do sacrifício de quem? Do corpo de Cristo Jesus, oferecido uma vez por todos. Fomos feitos santos, fomos feitos justiça de Deus, que é um dos temas da reforma, justiça de Deus. Fomos feitos justiça de Deus mediante ao sacrifício que foi feito no corpo, porque ele é o Cordeiro de Deus, oferecido no corpo de Cristo uma vez por todas. Então Cristo é suficiente na sua mediação. Cristo não deixou nada para trás. Cristo não deixou nada pela metade. Cristo foi suficiente na sua morte. Cristo foi suficiente na sua mediação. Ele foi o Cordeiro de Deus que nos mediou. Ele é o Cordeiro de Deus que expia. Isaías 53, versículo 5, você que está anotando. Irmãos, eu preciso correr aqui, viu? Mas ele foi transpassado, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos o que, igreja? Nós fomos sarados. Olha o que diz Isaías 53, por causa das minhas transgressões. O texto podia deixar bem claro aqui, por causa das transgressões. Porque Cristo tinha transgressões. Porque Cristo errou, porque Cristo pecou. Não. O profeta Isaías deixa bem claro. Quem pecou foi eu. Quem pecou foi você. E aqui há um exemplo bem claro de expiação. Agora Cristo está expiando por nós. Ele está pagando por nós. Lembra, meu irmão, propiciação para Deus. Ele satisfaz a justiça de Deus. A expiação para nós ele paga o justo preço diante de Deus por nós, porque nós não tínhamos como pagar expiação, porque ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Cristo expia por nós. Eu vou soltar alguns versículos aqui, porque nosso tempo aqui já está em cima.
1 Pedro, finalizo esse segundo ponto, Pedro 3,18. Pedro, não 1 Pedro, mas Pedro 3,18 vai dizer: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelo injusto. Então nós vemos Cristo, meus irmãos, sendo suficiente na sua mediação. A minha pergunta foi: por que Cristo é suficiente? O primeiro ponto é porque Ele é plenamente Deus. Cristo é suficiente porque Ele é plenamente Deus. Meu ponto 2, porque Ele é plenamente homem. E o meu ponto 3, eu finalizo aqui, porque só Ele pode ser mediador entre Deus e o homem. Repito, porque só Ele pode ser mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. A suficiência de Cristo na salvação. Jesus Cristo, o homem. O versículo 6 vai dizer, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Cristo não paga a Satanás. Olha o que diz o versículo 6, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em o seu próprio tempo. Aqui, meus irmãos, Cristo propicia e Cristo expia o pecado de uma vez por tudo. Sim, meus irmãos, sim, Cristo se entregou. Somente Ele pode ser esse mediador. Se Ele, no ponto 2, Ele é o homem, Deus precisava de um homem, Deus precisava de carne, Hebreus diz que precisava de haver derramamento de sangue, precisava haver derramamento de sangue para a reparação da justiça de Deus, e Cristo se apresenta como sendo esse homem. Aqui no ponto 3, Cristo é esse mediador, Cristo é a ponte, Cristo é o elo entre um Deus irado, um Deus que quer justiça, um homem pecador que está indo para o inferno, um homem de coração duro que não consegue olhar um palmo além do seu nariz, um homem que está fadado ao inferno, um homem que está fadado à morte. E Cristo vem e se coloca como sendo esse elo, essa nova aliança. Cristo vai nos reconciliar. Somente Cristo pode nos reconciliar com Deus. E agora nós passamos a ter paz com Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Quem está sentado? Quem está sentado à destra de Deus? Cristo. Cristo, porque Ele se ofereceu, meus irmãos, como sacrifício pelos nossos pecados. Toda a autoridade agora está na mão de Cristo. Cristo agora, meus irmãos, se tornou uma vez por todas um mediador. Ele se tornou agora para nós o leão da tribo de Judá, em majestade e glória. Oh, aleluia, posso ouvir amém? A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, vai dizer: quando veio a plenitude do tempo, o pleroma, Ele tomou sobre si a natureza humana. Quem tomou sobre si? Cristo, com todas as suas propriedades, essências e fraquezas comuns, porém sem pecado. Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, vai dizer: quando veio a plenitude do tempo, Ele tomou sobre si a natureza humana. Quem? Cristo, com todas as suas propriedades, 100% Deus, 100% homem, com suas essências e fraquezas comuns, porém, meus irmãos, sem pecado. Cristo se torna o mediador de uma nova e superior aliança. Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificado pela fé. Olha o que diz o versículo, anote isso aí, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aquele Deus irado, aquele Deus que exigia justiça, aquele Deus que não era conivente com o pecado, agora, através do sacrifício de Cristo,
nós temos paz com Deus. Ou seja, o véu do templo se rasgou. Agora, meus irmãos, nós temos liberdade ao Santíssimo Lugar, porque nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Colossenses fala que a cédula foi rasgada pelo sacrifício do Cristo homem e Cristo mediador. Agora nós temos paz. O que é ter paz? Agora eu posso entrar na presença de Deus. Agora eu posso abraçar o meu Deus. E não só isso, meus irmãos. E não só isso. Presta bem atenção, o que Cristo fez na cruz é muito maior que trazer paz. Agora esse Deus, ele habita em nós. Esse Deus, ele tabernacula com nós. Deus agora, ele mora dentro de nós. Como, meus irmãos? Através do Espírito Santo. Lá no deserto, Deus não podia ir no meio do povo, então construiu uma tenda para que a glória dele, a majestade dele pudesse habitar, porque se ele fosse no meio daquele povo, Deus matava aquele povo. No Antigo Testamento, Cristo está em nós. Nós temos a figura do Cristo homem andando, eu posso pegar, eu posso abraçar, porque Cristo está em nós. Agora, pela nova e superior aliança, Deus está dentro de mim. Deus mora dentro de mim. Você não entendeu não, meus irmãos? Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você. Isso é paz com Deus. Paz com Deus. Um Deus que falou lá no deserto: eu não posso habitar no meio desse povo. Moisés, eu não vou estar no meio desse povo. Constrói um tabernáculo para que eu possa ir no meio. Mas pelo sacrifício de Cristo, esse Deus agora mora dentro de mim. Esse Deus agora mora dentro de mim. Superior aliança. Deus trouxe paz. Deus me reconciliou. O mesmo Espírito me leva a clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Agora eu posso chamar Deus de paizinho, de pai querido. Little Dad. Estou gastando, hein? Agora eu posso chamar de paizinho. E como é gostoso, meus irmãos, ganhar um abraço do seu filho. Os meus, eles não vão dormir sem falar: pai, te amo, e dar um abraço. Isso é gostoso demais. Toda noite, vem me dar um abraço: pai, boa noite, e um beijo. Eu fico imaginando, eu posso fazer isso agora com Deus. Eu posso, porque Cristo me trouxe a paz. Cristo me reconciliou novamente. Aleluias, oh glórias. Meus irmãos, eu finalizo aqui porque nem se o pastor me deixasse pregar aqui a semana inteira, eu não teria como esgotar. Somente Cristo é suficiente. Sola Cristo, solos Cristos. Mas o que nós temos aqui é um deslumbre das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Cristo é suficiente de Gênesis a Apocalipse. Não existe outro mediador, não existe outro Deus. Não existe outros que nos reconcilia com Deus. Cristo é suficiente. Agora Deus mora em nós, porque fomos reconciliados com Deus. Meus irmãos, eu oro e peço a Deus para que você tenha entendimento do que Cristo significa. Quando nós falamos de morte de Cristo, nós achamos que parece que fica uma coisa assim: um homem bonzinho foi lá e fez algo que eu não poderia fazer. Morreu pelos meus pecados, agora eu estou indo para o céu e não mais para o inferno. Se você pensa assim, você não nasceu de novo. Mas se você entende que o sacrifício de Cristo te levou para o braço do Pai, e hoje você caminha nos braços do Pai, meus irmãos, aí sim você nasceu, não foi da água não, foi do Espírito. Aqui agora sim você entende o que é o verdadeiro Evangelho. Solos Cristo, somente Cristo é suficiente. Mas Cristo, meus irmãos, eu não me importo do jeito que o mundo pinta a Cristo. Eu não me importo do jeito que o mundo quer entender a Cristo. Só existe um único caminho. Só existe uma verdade. Jesus Cristo, Filho de Deus. Se está na Bíblia é verdade. Se não está, não me importa. Mas não sei o que, meus irmãos. Somente Cristo. Solos Cristos. Essa é a ideia dos reformadores. Solos Cristos. Solo Cristo, é isso mesmo, né? Ele é o primeiro que vai pregar somente Cristo, e ele nem estava com ideia de solos Cristo, mas pregou somente Cristo, mas falava sobre Cristo, porque entender as Sagradas Escrituras nos faz entender: Cristo é suficiente. Não é o meu salário,
não é a minha família, não é a B, não é C. Somente Cristo. Somente Cristo é suficiente. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Você que entendeu que Cristo é suficiente na sua vida. Em cima.